E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu tenho recebido com muita frequência nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, é, pessoas querendo saber dos casos que normalmente eu pego, que normalmente eu atuo. Então, eu resolvi fazer alguns vídeos na sequência, contando alguns casos práticos que aparecem aqui no escritório, quais foram as soluções. Claro que ocultando aí o nome das pessoas, o nome das empresas, e é um caso que eu citar nome e com certeza eu peguei autorização da pessoa antes, tá certo? Esse primeiro caso eu achei curioso, ele chegou no escritório no mês passado e eu achei ao mesmo tempo curioso e uma certa sacanagem aí de quem praticou esse ato. Olha só que coisa curiosa, fui procurado por um cidadão da Inglaterra. Só uma curiosidade, pessoal, a gente tem bastante cliente fora do Brasil também. Nós atuamos em crime cibernético, mas não somente no Brasil. Temos clientes de vários países do mundo. Acho que uns 10 a 15 países já nos procuraram. Mas enfim, aí fomos procurados, né, por esse cidadão da Inglaterra. Olha a história, eu vou contar a história para vocês e depois eu vou contar para vocês aí o desfecho, como que nós resolvemos esse caso. Olha só que coisa. Ele disse que conheceu um entregador de pizza brasileiro na Inglaterra e sempre pedia pizza na mesma pizzaria e tal, e fez uma relação de amizade com ele. Aí, ele, conversando com esse brasileiro e tal, o brasileiro dizia que não ganhava muito e tal, entregando pizza. Aí, olha só o que ele fez. Ele resolveu dar oportunidade para esse brasileiro na empresa dele. E ele tinha uma empresa que era um salão de beleza para homens. É uma barbearia, né? Aqui no Brasil seria uma barbearia. E ele resolveu dar oportunidade para esse brasileiro para que de repente ele tivesse uma vida melhor e tal. Eu achei até louvável a situação. Pois bem, então ele depois de algum tempo deu oportunidade, esse brasileiro trabalhou, me parece que um ano e pouquinho, quase 2 anos com ele, e até então executando um bom trabalho, atendendo os clientes, só que numa reta final, assim, é, da, da, da contratação, reta final eu digo que logo depois acabou a relação de trabalho, né? Esse brasileiro ficava fazendo piada com os clientes, ficava fazendo gracinha com os clientes e teve reclamações dele. E esse cidadão aí inglês chamou ele a atenção, disse para ele não fazer mais isso e tal. Foi resolvido o problema. Pois bem, depois de alguns meses, continuava o mesmo problema. Os clientes reclamando que esse brasileiro ficava com piadinha. Eu acho que é o espírito brasileiro e tal, né, de fazer brincadeiras, mas o europeu ele é meio seco e tal. Nós já sabemos que o europeu não gosta muito de gracinhas, de piada, né? Eu acredito que até foi por isso. De repente o brasileiro nem fez algo de forma maldosa e tal. Foi mais o jeitão do brasileiro mesmo de fazer brincadeira, piada com tudo. Aí olha o que aconteceu. Então, depois dessas reclamações, o meu cliente aí da Inglaterra falou que era para ele parar e tal, que não dava mais para continuar desse jeito. Pois bem, eu sei que eles entraram num certo atrito lá, e o brasileiro falou que ia embora. Pois bem, que ia embora, não tinha problema. Aí esse inglês acertou com ele para ele ir embora numa determinada época do ano. O que ele fez? Ele pagou a passagem aérea para o brasileiro, para a esposa e para o filho, para ir embora para o Brasil. E aí estava combinado, vamos estipular um mês aqui, vamos imaginar que estava combinado para ele vir embora no mês de dezembro do ano passado. Estava tudo combinado, aí o dono da barbearia estava procurando já outra pessoa para suprir aí o lugar dele. E só que teve um problema que gerou um problema assim, por parte do brasileiro que gerou um grande prejuízo financeiro para esse cidadão inglês. O que o brasileiro fez? Estava combinado para vir, vamos estipular aí dezembro do ano passado, para ele vir para o Brasil. Só que o que o brasileiro fez? Sem comunicar o dono da empresa. Ele antecipou a passagem aérea e veio embora sem dar qualquer satisfação para o rapaz, dono da barbearia. Aí o que aconteceu? Me parece que tinha um número lá limitado de barbeiros, e isso prejudicou muito a empresa. Então eu sei que ele tomou muito prejuízo aí por conta disso. Mas esse não é o pior dos problemas, hein? Se vocês não vão nem acreditar qual foi o desfecho disso aí. Então, veja bem, o brasileiro que chegou no Brasil, o rapaz lá da Inglaterra bastante satisfeito e tal, mas deu a solução, tomou um prejuízo financeiro grande, mas deu a solução dele, contratou lá emergencialmente
Não, mas assim, um agravante, né? Esse cidadão inglês, quando o brasileiro veio embora, ele não estava na Inglaterra, ele estava nos Estados Unidos a viagem. Então você imagina, o cara nos Estados Unidos com um problema na Inglaterra, teve que se desvencilhar e achar uma solução, mas ele achou a solução. Pois bem, mas o pior ainda está por vir. Vejam só, olha o que o brasileiro fez. Ele chegou aqui no Brasil, eu acredito que ele montou um negócio próprio e tal, mas olha só o que ele fez, que gerou o motivo desse inglês me procurar aqui por conta desse delito que o brasileiro cometeu. O brasileiro começou a fazer comentário negativo da barbearia na Inglaterra, ele estando no Brasil. E isso, só que ele fazia o comentário aqui no Brasil, mas em inglês e se passando por um terceiro. Então ele criou perfis falsos no Google e começou a comentar. Eu acredito que tem me parece que é entre 5 e 10 perfis ao todo. Não me recordo ao certo, mas me parece que entre 5 e 10 perfis falsos no Google e esses perfis comentando, difamando a empresa dessa barbearia na Inglaterra, falando mal, falando que não presta, falando que o serviço é sem qualidade, sei que falaram barbaridade. E na Inglaterra, eu acredito que em países da Europa, eles se levam muito em consideração os comentários do Google. Aqui também no Brasil, né, pessoal? Vamos ser sinceros que isso até aqui no Brasil prejudicaria bastante uma empresa. Que aparece casos parecidos com brasileiros mesmo, aqui com empresas no Brasil. Então, esse brasileiro chegou aqui não satisfeito, não sei por que motivo, o que gerou qual foi a motivação dele em fazer isso, mas eu sei que ele fez isso. Então ele criou vários perfis falsos e começou a falar mal, falar mal, falar mal. E esse cidadão inglês já tinha tomado um prejuízo por conta do salão ter sido abandonado pelo brasileiro, agora está tomando prejuízo porque os clientes estão se afastando por conta desses comentários negativos. Porque ele se passa por cliente da barbearia e começa a falar mal, então é um atrás do outro, vários comentários e tal. Isso tem prejudicado demais. Então foi isso, o pessoal, que gerou que esse inglês contratasse os nossos serviços. Ele nos contratou para que dessemos uma solução. Então nós encontramos aí algumas soluções de forma administrativa. Nesse caso, pessoal, ele está em andamento ainda, pra você ter ideia. Não foi finalizado, mas nós já resolvemos em parte de forma administrativa, porque tem solução para você entrar em contato com o Google de forma administrativa. Se o Google não remover, nós ingressamos de forma judicial e tem como ingressar também de forma administrativa contra a pessoa que criou esses perfis falsos. E se ele não der uma solução, não remover, não se retratar, não reparar o dano para o nosso cliente, nós ingressaremos com uma ação contra ele. E numa situação dessa, existem vários delitos aí, viu, pessoal? Tanto tem o ilícito civil, que seja reparação de danos materiais e morais, e o pior é que tem o ilícito penal, né? Que existe vários crimes aí. Porque o primeiro crime é o seguinte, é a falsa identidade, que está tipificada no nosso Código Penal, que é quando você cria um perfil falso, a pessoa que cria incorre no crime de falsa identidade, porque ele se passou por uma outra pessoa. E quando ele começa a desferir ofensas, então entramos aí nos crimes contra a honra. Então, que é injúria, calúnia, difamação, dentre outros crimes, né? De repente pode até ter fraude no meio, dentre outros delitos. Então, esse brasileiro está numa situação complicada, viu, pessoal? Porque nós vamos, já intentamos algumas medidas, está em andamento esse caso. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aí, porque é para servir de alerta, né? Para que não façam isso, alguém que de repente estiver me assistindo, não faça isso. Esse tipo de conduta é uma conduta criminosa, e aquele que foi vítima desse tipo de crime tem solução também. Aqui no Brasil é muito comum nós vermos isso nos comentários do Google, mas também no site do Reclame Aqui, que tem muita gente que faz comentário mentiroso, comentário falso, e isso tem prejudicado bastante outras empresas, dentre outros sites semelhantes, né, ao Reclame Aqui. Nas redes sociais também, nós já tivemos casos, assim, acho que uma dezena de casos parecidos envolvendo o brasileiro, que nós demos soluções, em todos os casos, de forma judicial. Tá certo, pessoal? Então é isso. Ao longo aí dos dias eu vou postando mais vídeos, contando alguns casos, contando alguns casos de sucesso para vocês aí, e vai ser bem legal essa nossa interação, beleza? Comentem o vídeo, curtam, compartilhe com a galera aí. Qualquer dúvida, pode mandar um comentário aí que eu respondo, tá certo? Um abraço a todos.